Hoje eu quero conversar sobre a linguagem que Deus fala. Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. E aí nesse Salmo 32, versículo 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então Deus continua falando com a gente, Ele fala das mais diversas maneiras. E a gente às vezes faz aquela pergunta: como que Deus fala comigo? Como que Deus está falando comigo? A gente sabe que Ele fala no coração, Ele fala no nosso espírito, através do espírito. A gente sabe que Ele usa pessoas, a gente sabe que Ele usa a forma que Ele quiser usar. Mas uma forma que Ele usa muito para falar com a gente é que a gente às vezes não entende que Deus não tem um idioma, mas também não tem nenhum idioma que Ele não fale. E entre esses idiomas que Ele fala conosco, está incluído as circunstâncias, está incluído o jeito que Ele vai falar conosco, através das coisas que estão acontecendo conosco, através do que está sendo mostrado ao nosso redor. Então, uma das linguagens que Ele usa é a linguagem da abundância. Segundo aos Coríntios 9:9. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E aí o que Deus fala com a gente na abundância? Está tudo bem, a conta bancária está gorda, você está com fartura de alimentos, você está vestindo as roupas que você gosta, você está com as moedas tiritando aí no bolso. Na abundância, Deus costuma pedir para a gente prestar atenção, para não deixar que a fartura, para não deixar que o barulho do bem-estar nos torne presunçosos, nos torne orgulhosos, arrogantes, que as coisas, quando elas estão muito bem, fazem com que a gente às vezes não se preocupe com mais nada. Não, está tudo bem. E tem até um versículo bíblico que aconselha a gente a não se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupem com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Mas quando Deus está falando com a gente na abundância, Ele está pedindo que a gente preste atenção para não deixar que a fartura faça com que a gente fique surdos para o que Deus está querendo falar com a gente. Será que Ele não está dando fartura, dando abundância, para que a gente possa ter mais para repartir, ter mais para dar? Tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A Bíblia fala que o Evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas. A gente se acostumou a receber o Evangelho como o nosso processo de salvação. A gente é evangelizado, a gente conhece o Evangelho, e através do Evangelho a gente conhece Jesus, que Jesus é o Evangelho que andou na terra. E aí a gente considera o Evangelho mais como o responsável pela nossa salvação. Mas Tiago chama a atenção da gente que a fé sem obras é morta. Então a gente às vezes, por causa da graça de Deus, a gente costuma ser levado a descansar. E é para descansar, porque Deus nos conduz em descanso, Deus nos conduz em triunfo, Deus nos conduz e nos garante a vitória. Mas o descanso não pode ser confundido com letargia, com falta de atitude, com falta de utilidade, com falta de frutos.
Não adianta eu estar totalmente abastecido de evangelho, totalmente abastecido nas minhas necessidades, e eu estar totalmente descansado e ficar naquela ali, eu estou de boa, estou legal, está tudo bem, está tudo muito bem. E essa abundância, Deus chama a minha atenção para que eu não feche os olhos para as outras pessoas ao meu redor. O versículo que eu achei que fala de abundância, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A graça me dá o descanso de saber que está tudo feito, mas a graça me cobra a necessidade do que eu tenho que fazer. Eu estou sendo santificado, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo preparado no dia que Jesus me levar ou que Ele voltar. E eu tenho que descansar nisso, que o preço já foi pago, que eu vou ser arrebatado, que eu vou para o céu, vou descansar um tempo lá no seio de Abraão, depois vou. E eu não posso ficar infrutífero, eu não posso ficar só no descanso. Eu tenho, primeiro, uma das coisas que, por eu ter sido salvo, eu tenho que fazer, é levar a salvação para outro. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Foi o jeito que Jesus começou a pregação dele. E o jeito que ele encerrou foi ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, uns 3 anos e meio ele ensinou tudo. Mas ele começou convidando para o arrependimento, para a salvação, e encerrou mandando ir. Então eu não posso ficar só nessa de está tudo bem, está tudo bom. Eu tenho que frutificar em toda boa obra. Eu tenho que transbordar em obras de arrependimento. Deus fala através da abundância. E o que leva a gente às vezes a se acomodar no descanso só, é que a gente gosta muito da linguagem do querer. A gente quer que Deus faça para a gente o que a gente quer. A gente apresenta as nossas necessidades para Ele, para que Ele faça para a gente o que a gente quer que Ele faça. A gente às vezes até usa uma oração como um mecanismo para fazer Deus funcionar. Não é. A oração é para fazer a gente funcionar. Na oração eu recebo de Deus o que Ele quer que eu faça e vou fazer aquilo. Então essa linguagem do querer, na hora da abundância, a gente é insaciável, a gente quer mais. E aí às vezes Deus fala para a gente na linguagem da necessidade e na linguagem da aflição. E esses idiomas de Deus aí a gente costuma querer evitar. Por quê? Não tem mais eficiente para fazer a gente se voltar para Deus, tentar ouvir Deus, se dispor a obedecer mais a Deus, do que um momento de necessidade ou um momento de aflição. Eu esqueci o nome do pregador que falou isso, não sei se foi o Udi dos antigos, que ele falou assim que Deus fala com muito mais clareza nos corredores dos hospitais do que dentro dos templos. Porque as pessoas, quando elas estão em aflição, quando elas estão em necessidade, elas se quebrantam, elas se voltam para Deus, pedem socorro. A hora que não tem saída, Deus me ajuda. Até o ateu, a hora que o avião está caindo, meu Deus, me socorre. Na linguagem da necessidade, a gente fica mais solidário, a gente fica mais companheiro, porque eu vou precisar de apoio, vou precisar de ajuda. E aí Deus costuma deixar a gente passar muito tempo por necessidade, por aflições. Às vezes porque no momento da abundância eu não prestei atenção ao que ele estava falando comigo. Às vezes porque no momento da fartura eu estava descansado no que eu tinha, no que eu tenho, descanso no que eu tenho, descanso nos meus recursos, descanso nas minhas habilidades, porque está tudo bem. Na necessidade é que eu procuro um escape. Na necessidade é que eu procuro apoio, que eu procuro ajuda. Então nos hospitais Deus fala muito. Pode ser a pessoa mais descrente, mais
difícil de crer que na hora que ela está doente, você chegar lá para orar por uma pessoa, você não foi lá nem para orar por ela, mas ela está perto de uma pessoa que você foi lá orar, você entrou num quarto para orar por um, todo mundo pede oração. Sempre que eu vou no hospital orar por alguém específico, eu não oro por uma pessoa só, porque as pessoas estão ali carentes, sofridas, necessitadas, doídas, e aí elas lembram que precisam de Deus, que precisam de socorro. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas, a gente precisa ouvir a voz de Deus quando Ele está falando na abundância ou na necessidade. Paulo aprendeu isso muito bem. Paulo, ele disse uma vez em Filipenses, capítulo 4, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Quando a gente tem esse espírito de acreditar a Deus, tudo, tanto a abundância como o tratamento da aflição, tanto na fartura quanto na dificuldade da necessidade, se a gente não se esquecer de prestar atenção no que Deus está querendo falar, no que Deus está querendo ensinar, no que o Espírito Santo está querendo ministrar ao nosso coração através das circunstâncias, a gente vai ter um coração grato, a gente vai ter um coração contrito, humilde, submisso. E aí quando você adquire, ou você treina, ou você se entrega a Deus nessa condição de contrição, de obediência, de submissão, aí Ele olha para você e fala, agora eu posso te dar abundância de novo, que você não vai confiar apenas no que você tem, você vai depender de mim, independente de ter muito ou de ter pouco. Você vai me agradecer pelo que eu te dou e você vai me agradecer pelo tratamento que eu faço com você. Então, quando eu chego num nível que Paulo chegou, e é muito difícil, mas acho que é possível que ele pediu, sede meus imitadores. Se eu prestar atenção nesse versículo que Paulo escreveu aí, todo mundo sabe de cor o 13, né? Eu posso tudo naquilo que me fortalece. Aí por causa disso eu posso ir com a cara e a coragem que vai dar tudo certo. Não, isso é a conclusão de um raciocínio de alguém que tinha aprendido a se colocar na dependência de Deus, independente da situação. Está tudo bem? Graças a Deus pelo pão de cada dia, graças a Deus pelo teto sobre a minha cabeça, graças a Deus pela roupa que eu visto, graças a Deus pelo ar que eu respiro. Está tudo mal? Não, eu não vou murmurar, eu não vou brigar com Deus, eu não vou reclamar com Deus. Deus, por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Deus, será que eu mereço passar pelo que eu estou passando? Quando a gente entra no processo de reclamação, de resmungação, de murmuração, é porque a gente não aprendeu ainda a viver contente em qualquer situação. Quando Deus dá coisa boa, é para você desfrutar. Quando Deus permite coisas desagradáveis na nossa vida, é para a gente aprender alguma coisa. Deus nos ama.
Deus cuida de nós. E Deus fala conosco em todos os idiomas que a gente consiga entender. Às vezes Deus usa mais as circunstâncias porque eu não estou com o coração sensível, eu não estou com o ouvido espiritual sensível para ouvir a voz dele, quando através do Espírito Santo ele fala comigo. Então, se eu não estou ouvindo a voz dele, que é suave, que é quase um sussurro, se eu não estou ouvindo, ele vai fazer, se fazer ser ouvido, mexendo na minha vida, mexendo nas coisas ao meu redor. Ele vai me ensinar a lidar com dinheiro, vai me ensinar a lidar com dificuldade, vai me ensinar a administrar as coisas que eu tenho. E enquanto eu não aprender a ficar contente, esse negócio que é complicado demais, ficar contente em qualquer situação. Está tudo bem, estou feliz. Está tudo mal. Aí eu tenho que lembrar de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não murmurou durante a vida de sofrimento. Foram 8 meses, parece. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. É esse descanso que Deus quer que a gente tenha. O descanso de saber que não importa as circunstâncias. Está tudo bem, Ele é Deus. Está tudo mal, Ele é Deus. E Ele não vai permitir que a gente passe por nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhuma tentação maior do que a gente possa suportar. Nós podemos tudo nele porque Ele vai nos fortalecer. Ele vai mandar o escape. Ele vai mandar a solução. Então a gente precisa aprender isso. E eu quero ler mais um versículo. É o Jó 22, 22. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras do teu coração. Então Deus fala. Cabe a nós ouvir. E depois de ouvir, obedecer. Deus mostra. Cabe a nós enxergar. Enquanto eu estiver deixando as circunstâncias tomarem conta da minha vida, é porque eu ainda não descansei em Deus. Enquanto eu estiver parado, sem produzir frutos do Espírito, frutos de obras que produzam frutos para a vida eterna, enquanto eu não estiver disposto a enxergar a dor do irmão, a necessidade do irmão, enquanto eu estiver olhando mais para o meu umbigo do que para as pessoas, eu não vou obedecer ao pedido simples de Jesus. Ame as pessoas, igual você ama você mesmo. Se eu amar a Deus, eu vou estar contente em qualquer situação, porque eu vou aprender a dar-lhe glória pelas coisas boas e a dar-lhe glória também pelas circunstâncias ruins que me cercam, porque Ele é Senhor, independente do que esteja acontecendo comigo. Ele tem um propósito em tudo que acontece na minha vida. Deus tem um propósito. Agora, esse propósito pode demorar um pouquinho mais para acontecer ou um pouquinho menos, dependendo da minha resposta ao que Deus está falando. Então, quando Deus fala com a gente, seja qual que seja a situação que Ele usar, seja a pessoa que Ele usar, seja o profeta, seja a criança, sejam as circunstâncias, qualquer que seja o idioma que Ele usar, eu vou ter que ouvir, eu vou ter que enxergar. E aí eu vou ter que dar uma resposta. Que não adianta nada eu ouvir também e Deus falou comigo, aleluia, Deus falou comigo. Aí Jesus olha para você, e aí? Falei com você, o que você fez com isso? Te mostrei uma realidade espiritual que você não conhecia, o que você fez com ela?
Você ensinou para alguém? Você abençoou alguém? Falei com você hoje de manhã, o que você fez com a voz que você ouviu? Então a gente precisa tomar atitudes. Deus não joga palavra fora. Deus não joga palavras ao vento. Toda palavra de Deus produz algum efeito. Toda palavra de Deus faz acontecer alguma coisa. Então, se eu recebo uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, uma instrução de Deus e não faço nada com aquilo, é um negócio complicado. Deus fala. E aí eu escuto. Deus fala. E aí, o que eu faço? Então, o que Deus quer que a gente olhe com carinho é essa necessidade de, qualquer que seja o problema, a solução vai vir. Qualquer que seja a luta, vai passar. Tudo passa. E esse tudo passa, a gente tem que lembrar também que os momentos de euforia também passam. Os momentos de dor passam. Os momentos de grande alegria passam. Os momentos de sofrimento passam. Vai passar tudo. Só não vai passar a palavra dele. A única coisa que eu tenho que é garantido para mim, que vai durar para sempre, é a palavra que Deus me dá. É o que Deus fala comigo. Qualquer que seja a maneira, através da Bíblia, através de uma mensagem na internet, através do Espírito Santo, ministrando ao nosso coração. A palavra dele que não passa, está chegando. Está chegando. Mas vai chegar aqui, vai entulhar o poço, vai ficar aqui me enchendo, me engordando espiritualmente. Não, eu tenho que fazer alguma coisa com o que Deus me dá. Eu tenho que fazer alguma coisa com o que Deus me revela. Eu tenho que tomar uma atitude com o que Deus me manda. Nós estamos numa geração muito acomodada. Está todo mundo acomodado. Todo mundo de boa. E se Deus não der o que eles pediram, não. Eles ficam bravos, menino pirracento, menino faz birra, vira para Deus, sapateia, faz greve de fome. Deus quer mais que isso. Deus quer filhos que ouçam, que obedeçam. Deus quer filhos que o honrem em qualquer circunstância. Eu posso dar glória a Deus com a minha vida, tendo uma vida florida, uma vida que todo mundo olha e fala, oh, poxa, esse aí é um cara muito abençoado, Deus deu muita coisa para ele, Deus deu de tudo para ele, ele está bem, tá papá. E Deus ser glorificado pelo que ele me deu. Mas Deus pode ser glorificado na minha vida exatamente como ele foi glorificado na vida de Jó. Então o que importa não é como eu estou, é o que eu estou fazendo do jeito que eu estou. A minha vida tem que glorificar a Deus. Senão vai acontecer igual Herodes. Herodes desapareceu porque ele não deu glória a Deus. Eu glorifico a Deus obedecendo. Eu glorifico a Deus indo. Eu glorifico a Deus produzindo frutos. Nós precisamos sair dessa roda da vida que se tornou a vida cristã. Buscar a Deus na hora que está ruim, esquecer de Deus na hora que está tudo bem, ter compromisso muito mais com coisas seculares, muito mais com pessoas, muito mais com instituições do que com Deus. As pessoas estão tão preocupadas com a sua vida terrena que se esquecem da vida eterna, que se esquecem que a principal função de um filho é honrar o pai. E a principal função de um filho de Deus é glorificar a Deus através da sua vida. Então Deus nos desafia. Vamos glorificar ao Senhor através da nossa vida. Deus está falando.
Às vezes apenas o fato dele falar conosco era para trazer regozijo para a nossa alma, trazer alegria, trazer alento, trazer descanso. Deus fala comigo, em vez de eu ficar feliz porque Ele falou comigo, às vezes eu fico revoltado porque a palavra que Ele falou foi dura. A gente quer só carinho, só afago. E Deus também repreende, Deus também castiga. A gente conhece o Jeová Rafá, que cura, Jeová Shalom da paz, Jeová Jiré da provisão, mas tem um nome de Deus que é Jeová Maque, que é o Deus que nos fere. Esse aí a gente não quer saber dele, não quer correr dele. Mas Deus é Jeová Maque também. Deus é Jeová Maque também. Vamos orar? Senhor, que nós possamos prestar atenção no idioma que o Senhor usar para falar conosco. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, Pai. Que o Teu Espírito domine a nossa alma. Que o Senhor nos ensine, nos ajude a fazer bom uso do direito de escolher que o Senhor nos deu. Que nós possamos aprender a viver contente, viver satisfeitos, independente do que a vida nos apresente, independente do que as pessoas façam conosco, e nós possamos assimilar no coração, na alma, na nossa mente inquieta, questionadora, que nós possamos assimilar no nosso espírito a necessidade de submissão à Tua palavra, submissão ao Teu Espírito, que faz de nós templo, onde o Senhor tem que ser entronizado, onde o Senhor tem que ser adorado, exaltado, dentro de nós, que nós possamos ter consciência disso e ter certeza que o Senhor está aqui conosco, cuidando de nós, tratando conosco, nos santificando, nos aperfeiçoando, nos conduzindo para o destino eterno, para a morada que o Senhor foi preparar para nós. Que nós possamos, Pai, deixar de prestar atenção a tantas vozes, a tanto barulho, a tanto movimento. Que nós possamos, Pai, abrir os ouvidos espirituais, abrir os olhos da fé e descansar, Pai, sem ficar parado. Descansar não quer dizer ficar parado. Descansar é ter descanso, é ter sossego. Mas eu posso descansar agindo, posso descansar produzindo, descansar no Senhor e fazer a minha parte, ser útil no Teu reino, produzir frutos para a vida eterna. Papai, nós Te louvamos porque o Senhor fala conosco e nós Te pedimos, Pai, nos ensina a ouvir, em nome de Jesus. Amém.